gurizada! Hoje eu tô aqui no Museu do Bandoneon em Staufen. É a coleção do seu Axel Steinhardt, que eu vou mostrar para vocês alguns instrumentos muito interessantes que o seu Axel Steinhardt e o pai dele colecionaram durante toda uma vida. Muitos instrumentos interessantes. Vou mostrar alguns para vocês. Vejam só. Esse instrumento parece um bandoneon, parece um acordeon, né? O que é? Na verdade, é um acordeon, porque ele tem o sistema de acordes aqui do lado. Mas funciona como um acordeon, um acordeon segrife. Interessante, né? É um modelo de acordeão que foi produzido e deixou de ser produzido. Depois nós temos também aqui um bandoneon Pegori Fratelli Crosio, né? Parece muito com um bandoneon 142 tons quando a gente olha, mas na verdade ele é unissonoro, né? Então ele muito interessante também esse instrumento. É um instrumento praticamente somente tocado na França. Um fole bonito, fole interessante, né? O que mais que nós temos aqui? Um instrumento muito interessante que tem aqui. Esse instrumento aqui é muito interessante. Um instrumento produzido também pela família Arnold. Peter Arnold, de Colônia, Köln, produziu esse instrumento. É um instrumento enorme, muito grande, né? E soa como um acordeon, né? Então é um enorme, um acordeon enorme. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Esse é um Chromatifon Hugo Stack, também um acordeon um bandoneon unissonoro. Só que é um sistema diferente ainda. É muito difícil de tocar, né? Mas é um instrumento que foi tocado em algum momento. Tem muitas teclas, como vocês podem ver desse lado e desse lado. É enorme esse instrumento. Inclusive agora não tem como voltar. Ah, e tem registros, veja só. Pera aí, deixa eu ver se eles funcionam. Eu acho que eles estão travados. Os instrumentos, os registros. Os registros estão travados. Estão travados os registros. Olha que instrumento legal aqui também. É um bandoneon redondo, né? Por que não bandoneon redondo? Então fizeram um bandoneon redondo, não sei que sistema é. E é uma voz só. É difícil de tocar um bandoneon redondo, mas coisas que existiram. Um bandoneon redondo. Aqui atrás tem uma sinfoneta. Eu não vou tirar ela daqui porque é muito difícil.
Nein, das zu schwer. Mas olha só, a gente toca com uma mão, ela vem e volta, né? Com as duas mãos. Olha só. É muito difícil tocar também. Deixa eu só travar aqui. Depois o que nós temos mais aqui interessante? Aqui em cima temos um piano bandoneon. Esse é um piano bandoneon. E qual é que é o princípio? O princípio é que ele tem as teclas brancas e pretas de um piano, como se fosse um piano. Então, só que obviamente o instrumento não está em condições de tocar, né? Mas muito interessante o instrumento também. Muito interessante. Um instrumento produzido pelo Wisner, na Bavária. Nunca toquei, vamos ver. É provavelmente unissonoro. Ah, é como um sistema Segrife de acordeon. Os botões são muito pequenos, é muito difícil de tocar também esse. Muito difícil de tocar, muito difícil de tocar. Mas coisas interessantes. E não tem válvula de ar, então para fechar nós temos que fazer um acorde e esperar. Vou mostrar para vocês aqui do lado. Buenas, gurizada. Continuando aqui, ó. Nós temos aqui, olha aqui, ó, um bandoneon do Ulich, na verdade uma concertina, tá? O princípio do bandoneon aqui. Daqui que partiu o bandoneon. O Alfred Band pegou esse instrumento aqui e desse instrumento ele fez um bandoneon. Então nós vamos ver, por exemplo, que as cantoneiras, ó, elas, nesse instrumento não, mas elas são de couro. Vamos ver para esse instrumento aqui, ó. Ó, elas eram de couro, as cantoneiras, não eram nem de metal, tá? Olha, lá em cima nós temos uma flutina, tá? Uma concertina inglesa. E esse aqui é um bandoneon, olha só. Esse aqui já é um bandoneon Alfred Band, perdão, Heinrich Band, tá? Eu não vi quantos tons ele tem, mas olha só o papel aqui. Quem quiser ler um pouco de informação, tá aqui, né? O bandoneon, como vocês veem, com poucos recursos, poucas notas. E depois nós vamos para outros bandoneões aqui. Isso aqui, nós temos aqui uma bandônica, né? Que é praticamente um acordeon diatônico em forma de bandoneon. Temos aqui um outro instrumento muito interessante. Vejam só. Olha aqui. Aqui acordeões, tal, claro. Nós temos aqui um pôster do Piazzolla, que vocês vejam que não tem a data embaixo, porque esses pôsteres estavam feitos para um concerto que ele ia dar, que não pôde dar. Aqui temos vários instrumentos, alguns deles eu peguei num outro vídeo, vocês vão ver aí, né? Olha só que bonita essa sinfoneta aqui. Vou mostrar num outro vídeo como ela funciona. Muito bonita, tá muito bem conservada também.
Vários instrumentos. Esse acordeão francês aqui. Lá em cima um piano bandoneon. Vou mostrar mais alguma coisa aqui para vocês. Olha só que bonito. Esses detalhes em madrepérola aqui. É um ela. Veja só. Um violino de corneta ali no meio. Aqui, olha. Também outros instrumentos. Olha como é que os instrumentos menores vinham numa caixa de papelão. Muito interessante, ou seja, não era um instrumento, não vinha numa embalagem premium, né? Vinha numa embalagem normal da época. Vejam só o trabalho de madrepérola que nós temos aqui. Coisa bonita. E aqui, bom, aqui o que eu vou dizer, né? Lindos instrumentos, cada um com sua característica, né? Olha só que coisa diferente esse trabalho, ou esse. Lindos trabalhos de madrepérola, abalone. Alfred Arnold. Olha, aqui um sem as cantoneiras ainda, né? Um modelo antigo. Essa aqui, no caso, é uma concertina. Um art deco. Lindos instrumentos. E aqui, se não me engano, olha só que bonito. Esse instrumento foi feito especialmente para uma feira, para ser mostrado. Ele não foi um instrumento de produção em massa. Bonito, né? Então é isso. Era isso por hoje. Um abraço desde Staufen.